Eu me tranquei no meu quarto por mais de um ano, até conquistar o resultado que eu queria ter conquistado. E esse processo que eu fiz ele algumas vezes na minha vida, e todas as vezes que eu executei ele desse jeito funcionou. Eu acredito que se qualquer pessoa quiser alcançar alguma coisa nessa vida, ela precisa desaparecer, viver um modo fantasma, ela precisa se trancar. E eu quero falar de uma forma muito sincera nesse vídeo quais foram as coisas que eu fiz nesse período quando eu me tranquei e quais foram as grandes coisas que eu descobri que mudaram a minha vida. Você não precisa assistir esse vídeo se você não quiser aprender essas coisas, né? A gente tem que ter... Gente, vocês estão livres para fazerem o que vocês quiserem. Mas eu estou disposto a compartilhar coisas que mudaram a minha vida porque eu estou acreditando muito que 2025 vai ser o melhor ano da vida de muita gente. Se você quer que esse ano seja o melhor ano da sua vida, eu colaria minha bunda nessa cadeira aí e assistiria até o último segundo desse vídeo, porque eu separei isso em 5 grandes coisas. Eu trabalhei de muita coisa nessa vida. Eu trabalhei de vendendo doce na rua, office boy, instalador de ar-condicionado. E eu lembro que nessa época, eu e meu irmão, a gente queria muito prosperar. O meu sonho era ganhar 5 mil reais por mês. Eu só queria isso, cara. Se eu ganhasse 5 mil reais por mês, a minha vida já mudava. E nessa época, a gente ouviu falar, a gente viu uma matéria que falava que o Porta, lembra do Porta dos Fundos? O Porta dos Fundos fatura 100 mil reais por mês. Eu falei, que isso, cara? 100 pau? 100 mil reais por mês? Eu falei, você é louco? Se eu faturar 100 mil reais por mês, eu desapareço no mundo. E foi aí que a gente começou a investir na internet. E eu lembro que o meu quarto tinha um colchão no chão. Eu não tinha cama nessa época. A gente tinha um computador que era um Core 2 Duo. Pensa num computador ruim, cara. O celular mais horrível dos dias de hoje é melhor do que esse computador. A gente demorava 12 horas para exportar um vídeo de 5 minutos. Era um terror, assim. Tinha um guarda-roupa de 3 portas, com as portas caindo. E tudo acontecia lá no meu quarto. Lá se transformou num grande escritório. E a gente começou a fazer uma série de testes no Facebook para descobrir qual era o vídeo que as pessoas queriam assistir. A nossa missão era viralizar conteúdo e a gente começou uma estratégia para poder fazer esse troço acontecer. Bom, primeiro, quem tá falando com você? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Fonseca. E para quem me conhece, eu continuo sendo o Thiago Fonseca. Mas eu criei um dos maiores canais de humor do mundo na época e eu criei o maior canal de pegadinha do Brasil, claro, fora o SBT, vai, porque os nossos maiores concorrentes na época eram as emissoras de TV, porque na época a gente foi o maior e um dos maiores do mundo, né? Eu lembro que tinha uns caras que eram Vitalis IDTV, tinha outro que era o Pranks Monster, eram os caras grandes que na época produziam conteúdo no mundo, e aí era a briga feia entre nós, né, de quem produziu o conteúdo mais chocante, mais louco, e eu viralizei muito conteúdo nessa época, mas eu não aprendi a viralizar nessa época. O canal Boom, pra quem não conhece, boa, aqui ó, quer ver, ó, o canal Boom, deixa eu mostrar um negócio pra vocês aqui, ó. Essa daqui é a placa de 1 milhão de inscritos do canal Boom, fica aqui na nossa sala, olha aí. Aí ela é banhada a ouro 24 quilates, tá vendo? Era muito difícil alcançar 1 milhão de seguidores nessa época. E até por isso que era banhada a ouro. Ela é muito grande, ela é muito pesadona essa placa. Olha aqui em comparação com a minha mão. Essa foi a primeira placa que o YouTube mandou para as pessoas. Tá, mas vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Espero eu colocar o celular no lugar certo de novo. E para fazer o canal Boom dar certo, eu comecei a fazer uma série de testes no Facebook. Eu e meu irmão, na época, a gente criou o canal Boom. E o nosso canal não dava certo. A gente falou, cara, a gente precisa saber o que tá na mente das pessoas, o que eles querem ver, como eles querem ver, pra gente poder decodificar, velho, o jeito certo de produzir conteúdo, porque senão a gente vai ficar criando conteúdo pra sempre aqui, sem saber o que as pessoas querem. É tipo você, sei lá, tentar fazer uma receita de bolo, uma receita, sei lá, que tem carne pra um cara que é vegano. Você precisa entender das pessoas pra produzir o conteúdo certo que atinge o coração e a mente das pessoas. E foi aí que a gente começou a fazer uma série de testes no Facebook. Nessa época, não era comum marketing de influência, então tinham várias páginas que postavam conteúdos, mas ninguém ganhava nada com isso. O que a gente fez? A gente fez parcerias com essas páginas e a gente pagava um valorzinho para poder postar nas páginas desses caras. E era muito barato, pensa assim, com 5 reais você fazia, sei lá, 20 posts em páginas com 100, 200, mil pessoas. E aí, cara, a gente começou a fazer essa série de testes. E olha que coisa louca, não tinha Instagram,
não tinha TikTok, não tinha nada disso. A gente assistia uma média de 500 vídeos todos os dias ali, ó, assistindo. Entrava em site chinês, site russo. A gente via muito vídeo. E desses 500 vídeos, na média que a gente fez um cálculo que a gente assistia, a gente baixava 100 vídeos. Baixava esses 100 vídeos, porque não tinha como salvar nada. Você tinha que baixar. Se você quisesse ter pra você, você tinha que baixar. Baixava o vídeo. Desses 100 vídeos, a gente assistia tudo, analisava ali e postava os 10 melhores. Desses 10 melhores, os 2 que melhor performassem, a gente repostava em outras páginas. E assim a gente fazia esse filtro natural de conteúdos virais diariamente. Ou seja, na intenção de achar os 2 melhores conteúdos. Isso foi criando uma espécie de algoritmo mental na minha cabeça, onde eu sabia o que viralizava. Depois disso virou um método de viralização e tudo mais, mas eu fui aprendendo pra mim. E depois que a gente entendeu o que poderia funcionar, foi que a gente decidiu fazer pegadinhas. Falou, cara, se a gente fizer pegadinhas, é um conteúdo que a gente não precisa aparecer. Depois eu acabei aparecendo, mas a minha intenção era não aparecer nessa época. Então, o canal Boom só deu certo porque lá atrás a gente entendeu como viralizar. E não só como viralizar a pegadinha, mas como viralizar basicamente qualquer coisa. E essa teoria, essa matemática da viralização que eu aprendi e que me fez permanecer no jogo até hoje. E eu acredito que pelos próximos 10, 20, 30, 50 anos eu vou permanecer enquanto eu tiver energia para produzir conteúdo, porque esse método não muda. Ele não muda. Por exemplo, da mesma forma que o ser humano vai continuar tendo sangue correndo nas veias pelos próximos 10 anos, vai continuar gostando de comida, de sexo, vai continuar penteando o cabelo, essas coisas não mudam. Logo, o que eu aprendi e quero compartilhar com você sobre viralização também não muda. E é por isso que eu tenho certeza que se eu não parar de produzir conteúdo, o meu método vai funcionar enquanto eu viver, porque esse método não é pautado em coisas que mudam como algoritmos, mas é uma fórmula validada ao longo do tempo que permanece até hoje. E como que eu tenho certeza disso? Eu estudo muito, como você pode ver. Essa daqui é a minha biblioteca, olha. Aqui tem mais de 800 livros. Tem mais de 800 livros. Eu fui pegando aqui, antes de começar esse vídeo, alguns dos livros que eu tenho aqui que fala sobre conteúdo, posicionamento, isso e aquilo. Por exemplo, ó, boa! Eu sabia que esse livro estava aqui, vou pegar. Boa, olha aqui, ó. Deixa eu pegar isso aqui. Eu separei alguns desses livros aqui, ó, só para você entender o quanto eu estudo sobre, ó. Tudo isso aqui são livros sobre produção de conteúdo, posicionamento e tudo mais. Então, ó, vou falar rapidinho para você aqui alguns, ó. Contágio, posicionamento, vou jogando pro lado aqui, vou colocar no Story Brand, Player de alto impacto, marketing pessoal, cinema, explica muito sobre produção de conteúdo para o cinema. O cinema existe antes do YouTube, né? Neuromarketing, Detonando, que é do Gary Vee, O Herói e o Fora da Lei, que explica sobre arquétipos, Os 10 Pecados do Marketing, Philip Kotler, tipo, o rei do marketing mundial. TikTok Boom explica a teoria do TikTok, por que ele funciona. Storytelling, Nocaute, outro livro do Gary Vee, que é um gênio do marketing também. Video Marketing, Hitmaker, Isso é Marketing. Tudo isso para aprender sobre como criar conteúdos melhores. Eu estudo muito sobre produção de conteúdo. Muito, sabe? Eu quero saber e me atualizar sobre padrões de comportamento e entender, e inclusive tudo isso que eu estudo ajuda a embasar esse método que tem funcionado até hoje. Então, uma coisa que eu sabia para mim, aí eu fui começar a estudar. E eu fui entendendo que tinha muita coisa, cara, cientificamente comprovada sobre o que eu já estava fazendo. Eu falei, caraca, Harvard fala disso, meu Deus, olha isso, olha aquilo. Então, vamos lá. Aqui estão essas coisas que eu quero falar para você. Tá, e outro ponto muito importante é que esse método, né, é o que me fez alcançar milhões de seguidores no YouTube, em 2 canais. Então, o canal Boom, mais 6 milhões de inscritos, meu canal mais de 2, meu Instagram mais de 2 milhões. E se eu me propuser fazer outra coisa, essa outra coisa também vai dar certo. Tá bom? Então, vamos lá. O primeiro passo é que os algoritmos vão mudar o tempo inteiro. Tem um monte de gente que aprende a viralizar com musiquinha no TikTok,
Exemplo, usa essa música que tá em alta, usa isso, usa aquilo, faz aquilo outro. Mas isso é só um macetinho do algoritmo que vai te impulsionar. Mas não é sobre um padrão de comportamento das pessoas que se você usar isso vai funcionar para sempre. Não é. Então, eu não gosto de criar coisas e ficar pensando em como usar o algoritmo, ou aquele macetinho, ou aquele hackzinho. Porque se você crescer com um hackzinho, quando esse hackzinho parar de dar certo, você vai embora junto com ele. Essa é a primeira coisa que eu entendi. As plataformas, cada uma tem um padrão de comportamento. YouTube, Instagram, TikTok, né? Cada uma tem um jeito de configurar o algoritmo. O YouTube, durante muito tempo, priorizava, né, apenas a retenção, ou isso, aquilo, o título, a thumb. Quando a gente fala de TikTok, o TikTok é uma plataforma que valoriza mais valorizava, né, essa questão de música, isso, aquilo. O Instagram começou a valorizar um pouco mais disso, mas, sabe, cada plataforma tem um padrão de comportamento, mas existem coisas que não mudam e eu quero te falar quais são essas 3 coisas. Essas 3 coisas estão dentro da segunda coisa que eu quero te falar. Quais são as 3 coisas? Todo vídeo que é viral, todo vídeo que viraliza, ele tem 3 coisas. Ele é surpreendente, ele é de interesse comum, ele gera alto impacto emocional. Esses foram os 3 pilares que, produzindo muitos vídeos virais, eu entendi que davam certo. Então, quando eu postava vídeos lá atrás, lá naquelas páginas, e vários desses vídeos começaram a viralizar, pensa, eu viralizei vídeo desde carro capotando a baleia explodindo. Então, se você viu um vídeo de uma baleia explodindo, e você se lembra que você viu um vídeo de uma baleia explodindo, eu fui o primeiro cara a viralizar esse vídeo. Cara, teve muito vídeo, era vídeo aleatório, assim, vídeos de coisas normais do dia a dia que a gente viralizava. E esses 3 pontos estavam presentes em tudo que viralizava e vão estar para sempre. Primeiro ponto, o conteúdo precisa ser surpreendente. Então, quando o nosso cérebro vê um conteúdo que ele já viu, ele joga na lixeira, igual o computador, lembra? O computador fala, arquivo existente, deseja substituí-lo? O nosso cérebro é igual, a diferença é que ele não te avisa, ele só joga na lixeira. Então, o conteúdo precisa surpreender as pessoas. E principalmente agora, como a atenção das pessoas está cada vez mais disputada e concorrida, os 3 primeiros segundos são os mais importantes. Você precisa surpreender, chocar o cérebro das pessoas. É o punch que a gente fala, né? O soco. Tanto que o Gary Vee, no livro dele, esse aqui, quer ver? Ele chama Nocaute. Cadê o livro dele que explica sobre isso? Cadê, meu? Aqui. Nocaute. Muitas dessas coisas estão baseadas nisso, nesse soco que você dá na cara das pessoas. Caramba! O conteúdo precisa ser surpreendente, entendeu? Quando você gera um conteúdo, precisa dar um soco. Caramba, que loucura, sabe? A pessoa fica até meio balançada. E esse choque que você causa nas pessoas faz com que elas queiram assistir o restante do conteúdo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, ele precisa ser de interesse comum. Quando você for falar de um conteúdo, você tem que pensar, ele interessa para quantas pessoas? Isso aqui é interessante para 1.000, para 1 milhão, para 10 milhões, para 1 bilhão de pessoas. Então, o potencial do conteúdo é determinado por quantas pessoas ele pode alcançar. Às vezes você vai falar de um tema que ninguém entende, ninguém quer saber e seu conteúdo não vai longe. Por quê? Porque você falou de algo que ninguém queria saber, você foi burro, entendeu? E o terceiro ponto é alto impacto emocional. O conteúdo precisa emocionar as pessoas. Existem 6 emoções primárias: raiva, alegria, medo, nojo, tristeza e surpresa. Essas são as 6 emoções que dão origem às outras emoções. Ou seja, o teu conteúdo vai fazer as pessoas rirem. No canal bom a gente fazia as pessoas rirem demais. Tinha alguns conteúdos que as pessoas ficavam com muita raiva também. 2 das emoções primárias. Tem conteúdo que você faz a pessoa ficar com medo, nojo, tristeza, entendeu? Então, o seu conteúdo gera qual dessas emoções? Dentro dessa segunda coisa que eu quero te falar, esses são os 3 pilares que fazem um vídeo viralizar. Surpreendente, de interesse comum e alto impacto emocional. Beleza. E aí vem o terceiro ponto, né? O que eu entendi? Se eu quisesse realizar os meus sonhos, eu tô aqui segurando esse projetinho de caneta aqui, mas eu não tô escrevendo com esse aqui, tô escrevendo com esse aqui. Se eu quisesse realizar os meus sonhos, eu ia precisar de uma ferramenta. Pensa, eu vendia doce na rua, depois eu fui office boy, né? Quando eu comecei a namorar com a Natália, minha esposa, eu era office boy, ganhava R$400 por mês. E eu entendi lá atrás que se eu produzisse conteúdo, seria a grande coisa que me ajudaria a alcançar os meus sonhos. Por quê? Entenda que a atenção, o dinheiro está onde a atenção das pessoas está. Por isso que tem redes sociais, por isso que TikTok, Instagram tem anúncios, porque eles podem
vender espaços publicitários entre os conteúdos, porque as pessoas estão ali para ver. A TV já fazia isso. Você tá parado assistindo uma coisa e aí chega um anúncio, mas você não vai embora. Você topa assistir o anúncio até o final, porque você quer muito ver a próxima parte daquele conteúdo. Então, onde a atenção das pessoas está, ali também está o dinheiro. Se eu tiver a atenção das pessoas por alguma razão, eu vou conseguir ganhar dinheiro. A minha primeira grande sacada para poder alcançar a atenção das pessoas foi produzir pegadinhas. Só que a pegadinha, eu conseguia fazer dinheiro, mas não tanto de dinheiro que eu gostaria de fazer, porque eu fazia as pessoas rirem, né? E eu não conseguia vender muita coisa através desse conteúdo, era mais difícil, porque as pessoas queriam ver a coisa acontecendo e não o Thiago falando. Então, quando você produz um conteúdo falando, onde você tem voz, onde você é uma personalidade que pode comunicar o que você pensa, o que você acredita, as suas ideias, é muito mais fácil de vender. Em conteúdos onde você pode explanar suas ideias e a tua visão de mundo, vai ser mais fácil de vender, porque é um conteúdo que gera mais conexão com você e não com uma coisa específica. Entendeu? Então, essa foi a terceira coisa que eu entendi. Se eu quiser mudar de vida, lá atrás eu pensei isso, né? Se eu quiser mudar de vida, produzir conteúdo vai ser a coisa mais barata e mais simples de eu fazer. Naquela época não era tão simples, que você precisava de câmera, a gente não tinha celulares como a gente tinha agora, eu tive que fazer um esforço maior. Mas nos nossos dias, qualquer pessoa tem um celular com uma câmera minimamente aceitável que dá para produzir conteúdo, entendeu? Então, produzir conteúdo é um grande superpoder, só que as pessoas não entenderam. Imagina o seguinte, se você é um empresário, se você produz conteúdo, fica mais fácil você vender seus produtos. Se eu sou um advogado, um nutricionista, um prestador de serviço, se eu produzo conteúdo e tenho a atenção das pessoas, elas me querem, elas vão querer comprar de mim, porque a gente gosta de comprar de quem a gente conhece. Produzir conteúdo é um superpoder absurdo. E estão nascendo muitos bilionários hoje por produzirem conteúdo, que são famosos, são figuras reconhecidas, são pessoas que vendem o seu produto muito mais fácil. Por quê? Porque você compra de quem você gosta, de quem você conhece. A quarta coisa, depois que eu entendi sobre produção de conteúdo, a quarta coisa que eu quero compartilhar com você é o seguinte. Anota isso pra você não esquecer, cara, essa frase ela é bombástica. O jogo da internet não é uma corrida. Não é sobre quem chega mais rápido. É sobre quem desiste primeiro. Tem muita gente que eu vejo chegando na internet e as pessoas se gabando, falando, nossa, eu tô há 3 meses e já faturo o que o fulano fatura. Eu tô há tanto tempo na internet, olha lá, eu tô há 6 meses e esse otário aqui faturava 1 milhão. Eu já fiz 10 milhões só esse mês. Cara, você pode ganhar o tanto de dinheiro que você quiser esse ano. Não é sobre quanto você fez num curto espaço de tempo. Não é sobre quem fez mais em menos tempo. É sobre quem vai fazer mais por mais tempo. E cara, eu lembro lá atrás, quando a gente começou, a gente era um dos 30 canais do YouTube que tinha 1 milhão de seguidores, né? Os primeiros. Muitas outras pessoas apareceram depois. Veio o Whindersson, tinha a Kéfera nessa época também. Quem que tinha nessa época? Tinha Galo Frito, Felipe Neto tá até hoje. Eu lembro do Lucas Neto. Lucas Neto, eu lembro na época ele fazia conteúdo falando mal dos outros. Inclusive ele falou mal do Canal Boom na época também. Ele tinha um cara que chamava, ele um personagem que chamava Hater Sincero. E aí depois disso ele deu uma desaparecida e voltou como o Lucas Neto produzindo conteúdo infantil, né? Você entende? Então tem muita gente lá de trás que tá até hoje e tem gente que sumiu. Então, quando a pessoa vem se gabando que cresceu muito rápido, isso, aquilo, cara, não é sobre quem chega primeiro. É sobre quem vai permanecer por mais tempo fazendo a parte chata. É sobre quem é realmente apaixonado por fazer esse troço acontecer e vai continuar fazendo. Não é sobre fazer uma grande superprodução, mas é o maravilhoso mundo do básico bem feito. É fazer o que tem que ser feito todo santo dia. Você vai criar um canal no YouTube, então grava um vídeo novo todo dia, dando uma dica, uma sacada, uma coisa que você sabe e vai funcionar. Todo santo dia, vai e faz. Agora as pessoas querem, não, eu vou fazer um negócio extraordinário, isso, aquilo.
Você vai conseguir fazer isso por mais tempo? É sustentável o que você está fazendo? Por exemplo, fazer pegadinha era um trabalho muito difícil, cara. Era difícil. Aí eu lembro na época, não sei quantos conheceram nessa época, tinha um Everson Zóio. Eu não sei se o Zóio tá produzindo conteúdo ainda ou não, mas, cara, eu lembro que teve um vídeo que o Zóio colocou fogo no corpo. Dentro dessas pegadinhas, dessas coisas que ele fazia também. Aí eu falei assim, velho, não vai rolar produzir pegadinha por muito tempo, não. Porque tem gente botando fogo no corpo, cara. O que vão esperar que a gente vai fazer na próxima? Eu vou ter que explodir um prédio? Sabe? Falei, cara, tá cada vez mais insustentável isso. Então é sobre continuar produzindo por mais tempo. E aí chegou uma hora que eu falei, quer saber? Eu vou falar do que eu gosto de falar. E eu decidi focar nesse canal que você tá vendo aqui, que é o canal Thiago Fonseca. Então, é sobre fazer por mais tempo. É sobre permanecer. Encontre algo que você goste muito. Encontre algo que você é realmente apaixonado e manja falar disso. Tipo, cara, cê é bom nesse troço, hein, meu? Por exemplo, como saber o tema que você vai falar? Quais são dúvidas e coisas que as pessoas te perguntam? Quando seus amigos chegam pra você, eles querem tirar dúvidas sobre qual tema. Fulano, você que é bom em tal coisa, me dá um conselho aqui. Isso meio que aponta pra onde você tem que falar. Agora, se você já é um empresário e você já tem, né, um know-how, aí isso já determina o que você tem que começar a falar sobre, entendeu? E, sem perceber, eu vi que essa era a quinta coisa, né? É a gente falar de algo que a gente é realmente apaixonado, que a gente ama fazer. E agora, eu quero te dar a sexta coisa, um bônus aqui, vai. Te dar um bônus. Eu percebo que existe uma ansiedade cada vez maior quando a gente começa a produzir conteúdo. Por quê? Porque tem uma frase de um amigo meu chamado Bruno Gimenez, ele fala o seguinte: na guerra da comparação, a nossa autoestima nunca sai ilesa. Aí você vai olhar o conteúdo do fulano e do Beltrano, o cara tá gravando um vídeo com Rolls Royce, o outro acabou de mudar para uma mansão de 1 milhão nos Estados Unidos, o outro tá com a barriga chapada, linda e maravilhosa, ou lindo e maravilhoso, o outro tá... Cara, você olha e você fala, eu sou um bosta, eu sou um ninguém. Não, eu sou ninguém, porque não é possível. O outro é extremamente rico, o outro é extremamente bonito. O outro, pelo amor de Deus, como competir com esse cara? Ele parece um gênio. Olha a dica desse cara. E aí você começa a se comparar e fica nessa pira, nessa loucura. Você não vai chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque na guerra da comparação não tem como você vencer. Todo mundo sempre vai parecer ser mais extraordinário que você por uma razão. Olha aqui, ó. Isso aqui é um livro, certo? E aí, a gente quer comparar o capítulo 50 do cara com a introdução do nosso livro. Cara, você acabou de começar a escrever seu livro, não dá pra você se comparar com o dia 150 desse cara. Só aceita que você tá começando e tá tudo certo. E o mais legal de tudo isso é saber que o YouTube e as redes sociais estão super abertas para quem tá começando. Independente se você já é um empresário com muito sucesso e tem, sei lá, 1000 franquias, ou se você é uma pessoa que quer criar conteúdo e é um CLT, ou se você é um empreendedor, independente, as pessoas se apaixonam por quem é sincero e compartilha o início da jornada. É muito gostoso você ver alguém sincero falando assim, oi pessoal, meu nome é fulano e eu quero emagrecer, eu peso 150 quilos, eu vou documentar aqui esse processo de a minha perda de peso. As pessoas vão acompanhar, porque elas amam acompanhar essas coisas. Então, qual é uma coisa que você gostaria muito de falar? Qual é um tema que você é muito bom? E qual é a tua paixão, né? Esse método eu chamo de PHD, eu já gravei até vídeos no canal falando sobre isso, né? Paixão, habilidade e dinheiro. Encontre algo que você é realmente apaixonado, encontre algo que você é realmente bom e que essa mesma coisa dê receita. Se você encontrar essa combinação dessas três coisas, você encontrou o conteúdo perfeito. Cata o seu celular, bota pra gravar, vai produzir conteúdo e não para. E a gente vai se ver nos palcos. Faça isso e o topo vai ser nosso. Como eu uso essa pulseira, eu sempre falo sobre isso. Paga o preço. Faça acontecer. Quebra o pau e o mundo vai ouvir falar de você.
Tem muitas outras estratégias que eu poderia te ensinar, sim, tem outros métodos, tem técnicas de gravação, tem um monte de coisas. Mas eu percebo que a técnica, ela é destruída por uma mentalidade que não acredita. De tudo que eu aprendi sobre produção de conteúdo, essas são uma das coisas mais importantes que você deveria saber e aprender. Primeiro passo é: faça o que tem que ser feito. Seja disciplinado. Todo santo dia comece a gravar conteúdo e produzir conteúdo. Vocês querem mais dicas, estratégias sobre como produzir conteúdo? Podemos falar sobre isso. A gente pode entrar mais no detalhe. Mas, se eu fosse começar agora, eu gostaria de ouvir exatamente o que eu acabei de te falar aqui. Thiago, vai lá, liga tua câmera. Você é feio, mas tá tudo bem, vai dar certo, quebra o pau. Faz acontecer. Não se compara com ninguém, manda ver. Essas são as 3 coisas: conteúdo surpreendente, de interesse comum, alto impacto emocional. Vai dar certo. Manda ver, quebra tudo, grava todo dia. Vamos pra cima. Eu queria saber se você está nessa jornada de produzir conteúdo e você quer, de fato, se transformar numa autoridade no seu nicho, ser uma autoridade na internet. Eu queria que você compartilhasse aqui nos comentários. E do que eu falei, qual é a dica, qual foi a coisa que eu falei que mais marcou você? Deixa aqui embaixo nos comentários. Gente, se inscreve no canal. Estou postando bastante conteúdo aqui no canal. Se inscreve porque você recebe em primeira mão. Isso ajuda demais o conteúdo a chegar em mais gente. E quando você dá like no vídeo também, isso ajuda a chegar em muito mais gente. Fechou? Espero que vocês estejam gostando desse formato de vídeo mais sincero, sem cortes, sem interrupções. Vamos pra cima que o topo é nosso.